Vamos lá, gente. Essa questão, assim, meu filho fala embolado. O meu filho fala outra língua. Eu recebo todos os dias, todas as vezes, todas as lives, todo dia no consultório. Eu recebo isso de vocês me falando que a criança tá falando assim, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse momento pra gente falar sobre essa fala embolada. A Daya que já tá mandando pergunta no começo. Para quem é seguidor novo que tá nessa live aqui pela primeira vez, fique sabendo que sempre ao final eu abro espaço para responder as perguntas de vocês depois que eu dou o conteúdo, tá? Para poder a gente ficar mais organizado e a linha de raciocínio aconteça, a minha linha de raciocínio siga. Então, assim, gente, a primeira coisa para falar da criança que fala embolado, a primeira coisa que eu tenho que me direcionar é para você mesmo, mamãe, papai que estiver aqui nessa live. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa aprender a entender sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem, entender o que é esperado, entender, inclusive, de que forma a gente pode contribuir com essa criança para que, primeiro, a gente não entre em desespero, né? Segundo e principal, para a gente não ficar acomodado achando que tudo é normal, que tudo o tempo vai resolver, que tudo dá para esperar, que não é real. Isso está longe da realidade. Inclusive, um dos principais motivos de crianças agravarem problemas de fala, de ser mais difícil o tratar, é justamente por essa crença que a maioria dos pais e das mamães tem de que dá para esperar, que o tempo vai resolver. O tempo sozinho não resolve nada se a gente também não tomar as nossas atitudes. E para a gente tomar atitude, a gente tem que ter conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, quando se fala de fala embolada, a gente tem que ter o conhecimento sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem, porque falar embolado pode ser uma coisa dentro do esperado no desenvolvimento da fala, mas pode ser que não também. E tem inúmeros motivos que justificam essa fala embolada. Então, eu vou primeiro partir ali do básico para vocês, que é o quê? A gente sabe, né, que o início da fala, por exemplo, as primeiras palavrinhas deveriam aparecer por volta dos 12 meses, né, por volta de 1 ano de idade, até 1 ano e 4. A aquisição dos sons da fala, que são os sons que cada letrinha tem, ela vai acontecendo de acordo com o desenvolvimento dessa criança, conforme a maturidade neurológica que essa criança tem. Então, os sons, a criança não aprende os sons todos de uma vez. Começou a falar, ela já sabe falar todos os fonemas, todos os sons das letras. Não, pelo contrário, ela vai adquirindo eles com o passar do tempo. Então, por exemplo, ali no início, né, por volta de 1 ano, o que é esperado? Que faça o M, o B, o P, que são fonemas mais simples. Partindo disso, se quando a criança começa a apresentar as primeiras palavrinhas e ela não tem todos os fonemas, porque ainda não tem maturidade neurológica para isso, é óbvio que eu tenho que esperar que muitas palavras saiam erradas, que muitas palavras saiam emboladas, que aconteça isso, dessa sensação de que a criança tem uma linguagem própria. Por quê? Ela tem pouquíssimos sons na fala ainda. Ela vai usar eles para tudo, para falar tudo. Então, assim, é esperado que até por volta dos 2 anos, a criança fale coisas emboladas que eu, mamãe, né, que convivo com ela, pessoas da conversa, também algumas eu não vou entender. E tá tudo certo, né? Porque é esperado que isso aconteça. Ela tem pouquíssimos sons. Então, dentro do que a gente espera no desenvolvimento da fala, que essa criança ainda fale embolado, que ela fale, né, com trocas de fonemas, colocando sons daqueles que ela já está habituada. Então, os sons se repetem muito. Então, olha para ali, sabe? Para mamãe, para mamadeira, para o comer, por exemplo. Então, isso
tá super dentro do esperado. Inclusive, recomendo a vocês depois irem aqui no feed e procurar o que é considerado palavra, porque isso também vai ajudar a esclarecer muito desse início de desenvolvimento de fala, que a criança parece que fala embolado, que parece que não fala nada inteiro. Então, depois vão lá, fica a lição aqui de casa, viu, dever de casa, e atrás disso. Então, tá. Então, eu já sei que até os 2 anos de idade é esperado que muitas das palavrinhas aconteçam, tenha essa fala embolada, porque a criança vai falar do jeito que ela consegue, ok? A partir disso, até ali por volta dos 3 anos de idade, o que é esperado, né? Isso eu tô falando aqui do embolado básico, viu? Depois eu vou vir com as ressalvas. O que é esperado? Até os 3 anos de idade, o que eu espero que aconteça com essa fala? Que essa fala, ela cada vez vai ficando mais compreensível, porque essa criança está adquirindo novos sons, né? Novas letrinhas, então vai ficando cada vez mais claro. Até os 3 anos, a gente não espera que essa criança tenha uma fala embolada, mas com uma ressalva importante, que é o quê? Ela pode até falar embolado, mas todo mundo que é da convivência dessa criança, né? Quem mora com essa criança, que convive com ela, vai conseguir, mesmo ela falando embolado, mesmo ela falando errado, vai conseguir entender absolutamente tudo, tá? Então eu, né, meu filho aqui tá por volta dos 3 anos falando embolado, mas eu entendo tudo. Tudo que ele tá falando na língua dele eu tô conseguindo compreender. Porque em geral fica mais perceptível essas trocas dos fonemas que ele tá fazendo, e meu raciocínio neurológico bom que eu tenho como adulto vai conseguir meio que fazer uma tradução simultânea. Agora, o que não é esperado? Que nessa idade, após os 2 anos, nem eu entenda o que essa criança está falando na sua grande maioria. Isso já não é mais o esperado, já é para eu entender tudo. Já é para eu acompanhar, mesmo com erros, porque aqui até os 3 anos também ainda não finalizou todos os sons da fala. O processo de aquisição dos sons da fala, né, desse desenvolver de fonemas, ele finaliza ali por volta dos 5 anos, 5 anos e meio, que a criança vai adquirir esses últimos sons da fala, os últimos foneminhas. Então, até 3 anos, né, ainda não tem todos, mas ela já tem o suficiente para que eu, que convivo com ela, entenda tudo. Inclusive, o marco dos 3 anos é o quê? Que essa criança conte pequenas histórias com a ajuda do adulto. Então, né, se ela vai contar pequenas histórias, eu tenho que entender o enredo dessa história. Agora, aqui, existem vários motivos pelos quais essa criança vai ter uma fala embolada, que não necessariamente a justificativa seja só pela falta de maturidade neurológica, pela falta e, por consequência, ainda não ter todos os sons da fala. Vão ter desde de justificativas mais sérias, como envolvendo transtornos da fala, como coisas mais simples. Então, por exemplo, muitas vezes, quando essa criança está falando embolado e que ela não tem, por exemplo, todos os fonemas, ela vai usar o que ela tem e vai olhar para aquilo, por exemplo, aqui minha caneta. Como ela ainda não consegue falar todos esses sons, ela vai falar ciricutico. Ciricutico já tem sons piores, vai falar bilu-bilu, por exemplo. Bilu-bilu. Porque ela ainda não sabe falar. E isso tá ok. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o quê? Crianças com repertório pequeno de palavras, elas não têm como falar se ela não tem esse repertório, se ela não conhece essa quantidade de palavras suficiente, se ela não é estimulada o suficiente para ela ter aumento de repertório. Em várias lives, quem é seguidora antiga aqui sabe que eu estou sempre falando da importância da gente dar contexto, da gente aumentar o repertório de palavras dessas crianças para poder essa fala, um dos motivos é esse, para essa fala embolada desembolar,
Então, se ela não sabe falar a palavra, eu não posso criar a expectativa de que ela tente falar essa palavra de acordo com o nome que real tem. Então, se ela não sabe que isso aqui é uma caneta, eu não posso ter a expectativa de que ela fale caneta linda, maravilhoso para mim, porque ela não sabe. Então, ela vai falar do jeito que dela para tentar dar alguma significância para isso aqui. E aí vem fala embolada. Quanto menos repertório de palavras essa criança tem, mais embolado ela tende a falar, porque ela vai meio que inventando as palavras de acordo com o que ela tem de fala. Então, inclusive, tem nessa que eu falei para vocês em relação a palavras, o que é considerado palavra, se a criança, toda vez que olhar para isso aqui, falar o bilu-bilu, por exemplo, e só isso aqui for bilu-bilu, isso aqui é considerado palavra, mesmo que não tenha nada a ver com o nome real do objeto. Mas, repertórios pequenos, mas fala embolada. Então, um dos motivos para a criança falar muito embolado, falar tudo emendado, parece que é outra língua, é ausência de repertório. Então, crianças com atraso de fala, quando elas começam a desenvolver a fala ali, que elas começam a brincar com os sons da fala, por exemplo, e começar a falar as primeiras palavrinhas, elas começam a fazer muitos sons embolados, porque ela está treinando e testando os sons que ela está tendo para, então, aumentar o repertório. Outra coisa que influencia nessa criança falar embolado é o quê? Ritmo de fala. E assim, ritmo de fala é um comportamento que, em geral, a gente copia. Então, se aí você é uma mamãe ou um papai, uma titia, um cuidador que fala super rápido, que outras pessoas, inclusive, têm dificuldade para entender o que você está falando também, é possível que essa criança esteja copiando o mesmo comportamento e não tenha um ritmo de fala adequado, e aí sai tudo embolado, Então, a velocidade do que essa criança está tentando dizer é muito maior do que ela suporta. E aí ela vai comendo, vai engolindo sílaba, engolindo letra, e aí quando vê, virou um mingau essa fala. E a gente não consegue entender. Então, uma dica pra gente, quando fala de atraso de fala embolada, uma dica importante é a gente perceber como é que a gente está falando com essa criança, Se a gente está falando numa velocidade adequada, se a gente está articulando bem a nossa fala na hora que a gente está falando, ou se a gente está falando igual uma metralhadora, uma palavra atrás da outra, e aí, essa criança que está em plena aquisição de fala, que esse auditivo dela ainda está sendo trabalhado, esse auditivo dela está recebendo a informação de que é assim que se fala, E ela vai reproduzir essa mesma fala. Outros motivos mais sérios em que justifica essa fala embolado e que daí já envolvem transtornos de fala, por exemplo, é a dislalia, Então, ali depois dos 3 anos, ali depois dos 2 anos, mais ou menos, se nem você, mamãe, está entendendo o que essa criança fala, pode ser que ela já esteja encaixada nesse diagnóstico que é dislalia, que é a troca de vários fonemas da fala, causando uma fala embolado. E isso precisa de acompanhamento e tratamento fonoaudiológico para ver exatamente que letra, por qual letra ela está trocando, por qual som. Quando eu falo letra aqui para vocês é para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas nós fonoaudiólogos, nós trabalhamos em geral com o som da letra. Então, qual o sonzinho que ela está trocando e deixando essa fala embolado? E a outra justificativa de fala embolado, que já é o caso mais sério ainda, que requer mais tempo de tratamento, requer equipe multi para ajudar também, é na apraxia de fala, que daí é quando a criança, inclusive já tenho live sobre apraxia, depois vocês podem ver também, que é, por exemplo, quando a criança ela está compreendendo tudo, ela entende tudo, mas é como se a ligação daqui do cérebro para a musculatura fazer o movimento que precisa para ela falar tivesse cortada. Então, uma hora ela faz um movimento, outra hora ela faz outro movimento. É como se ela não soubesse mexer os lábios
parece que a língua fica passeando, não tem uma posição correta, e isso se reflete não só na fala, tá? Que fique claro, essa imprecisão aparece na fala, deixa uma fala embolada, uma fala que a gente não entende, mas, por exemplo, aparece também na hora da mastigação, dando exemplo aqui. Então, quando vocês vêm para mim aqui e me falam, Lua, meu filho fala embolado, o que eu faço? É muito difícil, só com isso, dizer para você o que de fato você pode fazer que seja 100% eficiente. Porque, né, vai depender da idade do seu filho, vai depender da dinâmica que você tem aí na sua casa, do tipo de estimulação, de como você vai fazer tudo isso, tudo que envolve essa criança. Quando a gente fala de desenvolvimento da fala e da linguagem, existem vários fatores que influenciam o desenvolvimento da fala. Então, o fator ambiental, né? Como é o seu ambiente, se ele é estimulante para a fala ou não. Como é que é o seu social, o seu com seu filho mesmo, né? Como é que vocês socializam, que isso influencia diretamente. Essa criança é estimulada, ela não é estimulada, ela fica exposta à tela ou ela não fica exposta à tela. Inclusive, gente, eu vou contar aqui um caos, eu gosto muito de contar história para vocês na live. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que envolvia fala embolada, né? Depois a gente descobriu aqui, para ficar claro, né, através da avaliação, de aplicação de protocolo, que a criança tinha um outro transtorno associado. Mas quando os pais levaram para mim no consultório essa criança, eles foram por causa de fala embolada. Quando eu fui avaliar a criança, a fala embolada era o quê? A criança estava reproduzindo várias falas de vídeos que ela assistia, né, no celular, em inglês. Os pais não eram bilíngues. Então, os pais não conseguiam compreender que o que ela estava falando eram frases aleatórias em inglês. E isso por quê? Por que ela estava reproduzindo esse monte de fala? Porque ela também tinha ecolalia associada ao transtorno do espectro autista. Para vocês verem como a coisa é uma linha de raciocínio, um raciocínio clínico, que uma coisa leva a outra. E por isso que muitas vezes, né, quando eu digo para vocês, tem que levar para avaliar, tem que ver, né, tem que ver mais profundamente, para poder a gente ver esse tipo de coisa. Então, assim, a tela, inclusive, tem isso. Muitas crianças aprendendo a falar outras línguas que não é da dominância dos pais em casa e que os pais, o papai e a mamãe, não tem significado e acho que está falando embolado. Às vezes a criança até sabe do que ela está falando mesmo, né? As crianças, a maioria agora já estão na escolinha bilíngue e tudo, mas para a mamãe e para o papai que não são, isso fica meio complicado, né? Então a gente tem que estar atento, porque daí se a criança está falando inglês e ela está estudando para isso, aí tá tudo bem, né? A gente que tem que se adequar. Então, assim, eu tô vendo vocês colocando várias perguntas aí, gente. Depois vocês mandam de novo, tá? Que nem eu disse, final da live eu coloco aqui pra vocês. Mas aqui a Su, que eu estou chiquérrima, muito obrigada. A Jace está perguntando a praxia se tem cura. Tem tratamento, Jace, tá? A gente não fala exatamente em cura. Então, as outras, aqui ó, a Valquíria tá falando que a filha dela tem, né, ecolalia, tirou as telas e parou. Excelente. Então, assim, gente, depois, se vocês quiserem que eu aprofunde mais sobre esse assunto, coloca ali no final da live. Quando eu abrir o espaço, no final da live é ótimo. Quando eu abrir espaço, tá? Então, são vários aspectos que influenciam nessa fala embolada. E aí a gente tem que ver de caso a caso. Mas assim, que coisas que eu já posso fazer, independente do que ele tenha, para contribuir para que essa fala fique mais compreensível? Porque assim, o que a gente espera, né? Conforme eu disse, a gente espera assim que a criança fale embolado ali no início, até ali por volta dos 2 anos de idade. Mas depois, com a maturidade neurológica, com o aprendizado dos novos sons da fala, com o aumento de repertório de palavras, a gente espera que essa fala, enquanto antes o embolado estava aqui e as falas compreensíveis, as palavras compreensíveis aqui embaixo, que ela vá fazendo isso, né?
O embolado vai descendo até sumir e as palavras vão ficando cada vez mais compreensíveis até a criança falar igual eu. Mas para isso acontecer, muitas atitudes que nós adultos que convivemos com crianças temos que vai direcionar isso ou não. Por exemplo, algo muito comum nessa fase. A criança está falando embolado ali e a gente acha realmente engraçado. Tem gente que acha bonitinho, inclusive. E aí o que faz? A criança falou embolado, falou errado, porque ela tá nesse papel, ela ainda tá aprendendo e tá tudo certo. Mas eu, adulto, que já falo normal, ao invés de dar o reforço do correto, né, para essa criança, eu vou lá e reproduzo a fala exatamente igual essa criança tá falando, né? Então, assim, e sorrindo, feliz da vida. O que eu estou comunicando para essa criança quando eu reproduzo a fala errada dela, sorrindo e feliz da vida? Eu estou comunicando entre linhas, né? Pela minha comunicação de expressão, minha expressão, né? Que esse que é o legal, esse que é o bonito. Então, se esse é o legal, esse é o bonito, por que essa criança vai falar direito? Se o meu papai, minha mamãe, minha tia, minha família acha legal e divertido e engraçado o jeito que eu estou falando, eu vou seguir assim. Né? Esse que é legal, entende? A mesma coisa também, agora há pouco eu falei, ao invés de dar o modelo correto, né, do que ela falou, eu estou falando para você dar um modelo correto. Eu não estou falando para você interromper a criança e corrigi-la imediatamente. Porque quando você interrompe a linha de raciocínio de uma criança, você, por entre linhas, também está dizendo para ela que ela não sabe falar. E cada vez que você interrompe ela e que você corta essa linha de raciocínio, ela fica muito difícil ela concluir o pensamento dela. Então, ao invés de você ficar interrompendo, não é assim que fala, é assim, deixa ela falar tudo e depois você só vem com o modelo correto. Por exemplo, se ela falou, deixa eu pensar, por exemplo, uma palavra que eu vou falar só de uma palavra, tá? Só para vocês conseguirem entender. Se a criança falou, em vez de falar gato, fala cato, por exemplo, e você, cato, olha ela fala cato. Não, você vira assim e diz, o gato, sim, entendi, é verdade, olha o gatinho passou. Você só demonstrou como é a forma correta de dizer, sem dizer para ela que ela estava errada, tá? E nisso de interromper a criança, você tira também dela a oportunidade dela se sentir em posição de falante, né? Você oportunizar a criança, deixar que ela fale mesmo, mesmo que do jeito dela, que ela fale, e depois você vai instruindo, né, e dando o modelo correto, essa criança vai tender a querer falar cada vez mais e querer falar cada vez mais correto e menos embolado. Agora, se toda vez você vai interromper essa criança, até a fala embolada que ela tem, ela vai deixar de fazer para você, porque você fica interrompendo ela toda hora e ninguém gosta de ser interrompido. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Hoje eu tô quem tá uma metralhadora hoje sou eu, né? Esperar vocês me dizerem se vocês estão conseguindo entender tudo, se está fazendo sentido enquanto eu vou tomar uma água. E assim, ótimo. E tem mais uma coisa também que contribui nessa fala embolado. Nós adultos ficarmos falando no diminutivo com a criança. Sabe? Aquela assim, infantilizado demais, querendo falar igual a criança. Isso também contribui para uma fala embolada, para a criança não desenvolver a fala da forma como a gente gostaria, porque a gente mesmo não está dando um modelo de fala adequado. Então evitem estar falando muito tati-bitati, muito no diminutivo. Na verdade, evitar muito não, evitem sempre. A gente tem que falar normal com a criança, igual eu tô falando aqui com vocês, né? É assim que a criança aprende, é assim que você dá um modelo. Se a gente pensar que a criança aprende muito, quase que o desenvolvimento da fala é todo através de imitação inicialmente, porque ela olha o que o adulto está fazendo e tenta imitar e reproduzir. Se eu tô dando um modelo errado, que expectativa que eu vou ter de que essa criança fale certo, se eu mesmo estou fazendo
o errado com ela? Não faz sentido. Então, quanto mais o modelo correto eu der, quanto mais certo eu falar, quanto, né, mais naturalmente eu usar a fala com essa criança, mais naturalmente ela também vai desenvolver e aprender a falar. E, né, que nem eu disse lá no início, a outra dica, a primeira que eu falei ali para vocês, é a percepção que a gente tem de como tá a nossa fala, né? Se a gente fala muito rápido, se a gente fala com a criança, ela aqui embaixo, lá em cima, a forma com que ela recebe essa fala é a forma com que ela também vai tentar reproduzir. Então, assim, eu não tenho como esperar que essa criança fale direito, que ela articule bem, porque aqui quando a criança fala embolado, ela não está articulando certinho os sons da fala. O que é essa articulação? É como eu movimento lábio, como eu movimento língua, os movimentos que eu faço para moldar os sons da fala. Então, como é que eu tenho a expectativa de que essa criança faça isso se eu também não faço? Porque quem fala muito rápido não articula bem, né? Fala também embolado, engole palavra, engole letra, a gente fica sem entender, né? Imagina isso para uma criança. Então, a percepção de como a gente está falando influencia muito, influencia diretamente em como essa criança vai falar também. Então, a gente também tem que ver essa nossa questão comportamental em relação ao falar, certo? Então, gente, sobre fala embolado, vocês puderam ver aqui que existem vários fatores que vão influenciar nessa fala, né? Que até os 2 anos a gente espera realmente que tenha fala embolada nessa criança, que ela faça essas trocas de fonema. Depois, até ali os 3, ainda existe essa fala embolada, mas que eu que convivo com essa criança vou entender tudo. Quem é de fora, não. E a partir dos 2 anos, né, ligar o alerta que se estiver embolado demais, precisa de um acompanhamento, precisa ser avaliado para ver se tem alguma coisa a mais que justifique. E desde sempre a gente modificar a forma como a gente lida com a fala dessa criança que fala embolado para poder dar os ajustes. Se a gente não der modelo, não vai adiantar. Se a gente não estimular, não vai desenvolver. E a estimulação, né, precisa ser da forma mais correta possível. E o modelo correto eu que dou, eu que sou adulto da história. Então, né, aqui vem de novo aquele reforço do meu mantra de sempre que eu tô falando, sempre com vocês. Quem é seguidor antigo já sabe, quem é seguidor novo vai saber hoje. Não tem uma vez que eu não apareça aqui e diga pra vocês que estimular é melhor do que esperar. Se você já tá vendo uma fala embolada, já comece a refletir aí quais são as coisas que você pode modificar aí na sua rotina para que isso melhore, a forma como você está falando, a forma como você lida com as falas da criança, se você está dando o modelo correto, se depois que ela fala embolado você vem e retorna com ela da forma correta, para ela entender como é que é a palavra correta, né? E assim, entender também que ficar pedindo para ela repetir, não vai adiantar. Se ela soubesse falar corretamente, ela já teria falado. O importante é que você dê o modelo correto e siga na conversa espontânea. Toda vez dê modelo, que daí ela vai estar aprendendo assim também. Isso também é uma forma de estimulação. Já falei pra caramba, a gente conversou muito hoje, foi maravilhoso. E a gente segue na estimulação, viu?